eu não lembro se eu cheguei a fazer o exercício todo de equilíbrio térmico com vocês. Eu precisava aí de alguém que olhasse o caderninho de física, porque, se eu não me engano, eu comecei a falar de equilíbrio térmico sem mudança de estado físico, e eu acho que eu estava nesse exemplo aqui, ó, que tinha um broche de prata de massa 20 gramas a 160 graus Celsius, colocado em 20 gramas de água inicialmente a 30 graus Celsius. Dá uma olhadinha, vê se tem isso aí no caderno de vocês. E a pergunta era a temperatura de equilíbrio térmico, admitindo que existia troca de calor apenas entre a prata, o broche de prata, e a água, tá? Sempre que nós formos fazer um exercício de equilíbrio térmico, eu recomendo para vocês colocarem todas as informações em uma tabela, tá? Então, faça uma tabelinha dizendo qual é o elemento que aparece no seu problema. Ah, aparece água, aparece o broche de prata, aparece o calorímetro, aparece um cubo de gelo. Vai escrevendo quais são os elementos. E aí vai separando do enunciado quanto vale a massa deles, qual é o calor específico, qual é a temperatura inicial, qual é a temperatura final. Quem quiser, deixa aí um espaço na tabelinha para colocar a variação de temperatura. Eu não costumo colocar aqui essa coluninha, tá? Eu sempre coloco MC, temperatura inicial e temperatura final. E aqui já a própria expressão de calor sensível, né? MC delta T. Lembrando que, quando tem equilíbrio térmico, a soma de todas as trocas de calor vale zero. Exatamente por quê? Porque a quantidade de energia que um corpo vai perder é igual à quantidade de energia que o outro vai ganhar. Então, nós chegamos aí, obrigada, Daniel, a calcular até a temperatura de equilíbrio térmico. Joia. Então, expliquei para vocês que o ideal era montar a tabelinha, e aí eu resolvi com vocês esse exercício. Somei a quantidade de calor da água com a quantidade de calor do broche, igualei isso a zero. Escrevi a quantidade de calor da água como MC delta T da água, escrevi a quantidade de calor do broche como MC delta T do broche. Igualei isso a zero, substituí massa, calor específico e variação de temperatura pelos valores aqui da tabela, e achei, portanto, quanto era a temperatura de equilíbrio térmico no final. Vou fazer mais um exemplo disso, se der tempo eu faço mais dois, eu não sei quantos exemplos eu tenho aqui, mas deixa eu copiar aqui esse enunciado, e eu vou levar lá para a lousinha, porque aí eu vou montar com vocês a tabela. Vamos ver se eu consigo trouxe ele para cá. O enunciado tá aqui, ó. Deixa eu só ampliar para nós conseguirmos ler o enunciado do problema, tá? Então, tá aí bem ampliado para nós. O problema está falando de um calorímetro. O que vem a ser um calorímetro, gente? Calorímetro é o recipiente onde eu coloco os meus objetos, tá? Então, o calorímetro nada mais é do que um copo, um recipiente, hermeticamente fechado, que isola o meu sistema do meio externo. Então, ele não permite que exista troca de calor com o meio externo, tá? E esse calorímetro, ele tem uma capacidade térmica de 8 calorias por grau Celsius. Vamos lembrar o que é capacidade térmica. Na expressão do calor sensível, nós tínhamos ΔQ igual a MC ΔT. E o produto M vezes C, esse produtinho já da massa pelo calor específico, era chamado de capacidade térmica. Então, capacidade térmica já é o produto da massa pelo calor específico. Então, o que eu sei do calorímetro? Eu sei a capacidade térmica dele, aqui, ó, 8 calorias por grau Celsius. E esse calorímetro está numa temperatura inicial de 10 graus Celsius. Então, o calorímetro é o meu recipiente. Ele vai fazer parte do meu problema, ó. Ele tem capacidade térmica, ele tem temperatura inicial. Então, ele não é excluído, igual no exemplo anterior.
Dentro do calorímetro, vão ser colocados 200 gramas de um líquido. Não sei que líquido que é, falou só um líquido. O que eu sei desse líquido? Eu sei o calor específico dele. Calor específico é o Czinho da minha expressão. Ele vale 0,40 calorias por gramas graus Celsius. E existe um tal de equilíbrio térmico que foi estabelecido a 50 graus Celsius. Então, eu sei aí a temperatura final que esse conjunto ficou. O problema quer saber qual era a temperatura inicial do líquido. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é montar a minha tabelinha, tá? E o que eu vou pôr nessa tabelinha mesmo? Eu vou pôr nessa tabela quais são os elementos que estão aparecendo no meu problema. Então, a princípio, eu sei que existe um calorímetro. Então, vamos botar aqui, ó, calorímetro. O recipiente não foi desprezado. E além do calorímetro, ele está me falando que existe um líquido. Não disse se é água, não disse se é refrigerante, não disse o que que é. Só disse que é um líquido. Para montar a tabela, eu vou pegar algumas informações que estão lá no enunciado. Que informações que eu quero para montar a minha tabela? Eu quero massa, eu quero calor específico, eu quero temperatura inicial e eu quero temperatura final. Essas são as informações que eu vou colocar na tabela. Tá? Se há um probleminha de equilíbrio térmico, quando eu for somar todas as trocas de calor, essa soma tem que dar 0. Certo? Informações que eu tenho. Olha, eu não tenho massa do calorímetro, eu não tenho calor específico do calorímetro, mas eu tenho a capacidade térmica. Então, eu vou tirar aqui um momentinho essa divisão, porque eu já tenho o produto dos dois. O produto dos dois vale 8 calorias por graus Celsius. Então, se eu quero aquecer o meu calorímetro, sempre que eu quiser elevar a temperatura desse calorímetro em 1 grau Celsius, eu vou ter que fornecer 8 calorias, independente aí da massa dele. O calorímetro está a 10 graus Celsius. Dentro dele, eu coloquei 200 gramas do líquido. O calor específico desse líquido, que é o Czinho, é 0,40 calorias por graus Celsius. Existe um equilíbrio térmico estabelecido a 50 graus Celsius. Se essa é a temperatura de equilíbrio térmico, essa é a temperatura final dos dois, porque o equilíbrio térmico, ele acontece quando os dois atingem a mesma temperatura. Vejam que na minha tabelinha ficou um espacinho em branco. Tá? Sempre vai sobrar aí um espacinho em branco, que é exatamente a pergunta do meu problema. Então, qual que é a pergunta do meu problema? A temperatura inicial. Ah, mas se ele desse a temperatura inicial e quisesse saber a final, aí ficariam 2 quadradinhos aqui em branco. Mas se é equilíbrio térmico, a temperatura final é a mesma para os dois. Tá? Então, a pergunta aqui é a temperatura inicial. É isso aqui que meu problema quer saber. Se tem troca de calor, eu já sei quem perdeu energia. Quem perdeu energia foi o líquido. Como é que eu sei que o líquido perdeu energia? Porque o calorímetro foi de 10 graus Celsius para 50 graus Celsius. O calorímetro esquentou, elevou a temperatura. Então, se o calorímetro elevou a temperatura, isso significa que ele recebeu calor. E para ele receber calor, o líquido tem que ter perdido calor. Então, vamos somar aqui todas as trocas de calor e essa somatória tem que dar 0. Quem está trocando calor? Quem está trocando calor é o calorímetro, então, ΔQ do calorímetro, mais o ΔQ do líquido, isso tem que ser igual a 0. Como que eu calculo o ΔQ do calorímetro? Eu vou usar a expressão MC ΔT. Como que eu calculo o ΔQ do líquido? MC ΔT. E isso tem que ser igual a 0. Lembrando que o meu primeiro MC ΔT é com informações do calorímetro. O meu segundo MC ΔT, eu vou usar as informações do líquido.
Tá, Glaucia, mas a gente não tem o MC. Peraí, só um pouquinho, eu quero subir isso aqui. A gente não tem o MC do calorímetro. Tem sim, já está calculado para nós a capacidade térmica. Então, eu já tenho essa informação aqui. E o MC do calorímetro vale 8. Variação de temperatura do calorímetro. A gente sabe quanto variou. De 10 para 50, a variação de temperatura é sempre temperatura final, 50, menos a temperatura inicial, que é 10. Quem quiser já pode colocar aqui, ó, 40. Mais massa do líquido. Nós temos lá na tabelinha, 200. Calor específico do líquido, 0,40 ou 0,4. Variação de temperatura do líquido é a temperatura final, que é 50, menos a temperatura inicial, que é o que nós queremos saber. E essa soma tem que dar 0. Então, daqui nós já vamos tirar o 8 vezes 40. Deixa eu só eliminar aqui o parênteses da situação. Então, eu vou ficar com 8 vezes 40, mais, vou pegar o 200, multiplicar ele por 0,40, e eu sei que isso vai me dar 80, e esse 80 tem que multiplicar o 50 e tem que multiplicar o TI, que é a temperatura inicial, que é a pergunta do exercício, ok? Então, nós vamos ter 8 vezes 40, que dá para nós 320, mais aplicamos a distributiva. Não posso esquecer aqui de distribuir o 80. Então, distribuindo o 80, nós vamos fazer o 80 vezes o 50, que dá 4.000, menos, o 80 é positivo, mas o TI é negativo, então, menos 80 vezes a temperatura inicial, e isso vai dar 0. Daqui eu tiro, então, 320 com mais 4.000 dá 4.320. 80 vezes a temperatura inicial está negativo, eu vou levar ele para o outro lado positivo. Então, 80 TI. Daqui eu tiro, então, que 4.320 dividido por 80 é o valor da temperatura inicial. 4.320 dividido por 80, isso vai me dar 54 graus Celsius. Se eu não errei na conta, é isso aí que tem que dar, 54 graus Celsius. Então, o líquido está inicialmente a 50 graus Celsius, ele vai perder calor de tal forma que a temperatura dele vai baixar para 50 graus Celsius, enquanto o calorímetro vai receber a quantidade de calor perdida pelo líquido, tá? E elevar a temperatura dele de 10 graus Celsius para 50 graus Celsius. Vejam, a variação de temperatura do líquido, ela não foi muito alta quando comparada com a do calorímetro, tá? Mas isso por quê? Porque o líquido tem um calor específico aí muito baixo, 0,4 calorias para cada 1 grau Celsius variar a temperatura para variar a temperatura de 1 grau Celsius de apenas 1 grama desse líquido. São 200 gramas, né? Cada 1 grama precisa perder 0,40 calorias. Então, tem bastante líquido aí. Vou diminuir um pouquinho a tela, eu não sei se vocês estão copiando ou não. Então, só para ficar aí o enunciado todinho e a resolução, para quem tira print, né? Eu não sei quem tira print, quem copia no caderno, né? Quando a gente voltar lá para o presencial, não vai ter essa história de professora, não apaga a lousa. A professora pode tirar print da lousa? Quero ver printar a lousa ali. Ai, deixa eu sumir com esse negocinho régua aqui, ó. Senão vai... Ah, isso aqui não quer sumir. Peraí, qual da caneta? Tá em cima da lousinha. Ok, enquanto estão printando, enquanto estão copiando, hoje é uma aula só, passa muito ligeiro.
Chamada. Abner está por aí? Põe um Szinho para mim no chat, Abner. Cadê o André? O André Silva e o André Vinícius. O André Silva está aí. Cadê o André Vinícius? Salve, salve, gente. Arthur Costa. Cadê o Arthur? Salve, Arthur. Carol. Cadê a Carolzinha? Cadê tu, Carol? Daniel. Daniel, tá lá em cima. Aê, Dani. Alô, moço. Diego não deve estar presente, porque o Diego não entra nas minhas aulas síncronas. Cadê o Du? Du tá por aí. Du veio hoje. Ou tem algum Arthur representando o Du por aí? Efraim, cadê o Efraim? Salve, salve, Efraim, sempre presente, é isso aí. Felipe Ferreira, cadê o Fê? Fê tá na aula, dá um oi pra nós, Fê, se estiver na aula. Cadê a Gabi? Cadê minha amiga Gabi? Não veio? Cadê a Gi? Também não ando entrando na... Ah, Gi aí, ô Gi, você andou faltosa, né, Gi? Senti saudades de você, Gi, não falta assim não, Gi. Cadê o Gui? Fala um oi pra mim, Gui, salve, salve, Gui. Cadê o João Honorato? John, cadê você, John? O Honorato, que não era de faltar, começou a faltar, né, Joãozinho? Te falar, hein? Esse povo. Cadê o João Pedro? Dá um oi pra mim, João Pedro, que nunca entra na aula. Vai que hoje entrou, né? Cadê o João Pedro Salmento Moraes? Esse ainda frequenta, mas o Carvalho Santos, não. Cadê o José? José tá aí. Ju, cadê o Juju? Salve, salve, José. Cadê a Juju? Cadê o Léo? Salve, Léo. Lê, cadê a Lelê? Falou, e aí, Letícia? Lorenza. Salve, salve, Lorenza. Cadê o Lorenzo? Salve. Cadê o Lucas Edu? O Lucas Fernandes. Salve, Luquinhas. Matheus Estevam. Presente, né, Matheus? Sempre presente, isso é bom. Matheus Gonçalves, que nos abandonou, eu acho, de novo. Cadê o Micael? Salve, Micael. Murilo. Salve, salve, Murilo. Nicolas. Grande Nicolas. Paulo Roberto, acho que ainda não voltou a frequentar. Né? Cadê o Pedro Salles? Salve, Pedro. Cadê a nossa amiga Poliana? Está na aula, Poli, hoje. Cadê a Raíssa? Grande Raíssa, tá por aí. Ricardo, cadê o Ricardinho? Aí, salve, Ricardo. Cadê o Richard? Salve, salve, Richard. Juan. Nada do Juan hoje? Samuel. Samuel não entra nas aulas síncronas. Cadê o Ti? Titi, cadê você, Thiago? Cadê o Vini? O Vini Gavon e o Vini Uhu. Ah, meu Deus, não consigo olhar o que é isso aí agora. Vini Uhu tá aí. Cadê a Vicky, minha amiga Vicky? Vi, tá por aí, Vi? Dá um oi pra mim, Vi. Salve, salve, Vi. Então, pessoal, feito aí mais um exemplo. Oi, João, tava sentindo sua falta, João. Você não pode ficar faltando na minha aula, não, João. Eu sinto muita saudade, João. Não pode assim, não. Né? Quer matar a professora aí de saudades, João? Quer que eu vou lá conversar depois com o Só? E cadê o João? Aí o João tem que falar lá com o Só, né? Então, vamos lá. Próxima situação, próximo. Olha lá, um SUS querendo entrar, né? Vamos negar a entrada do SUS na aula. O nosso amigo SUS quer entrar. Então, feito aí mais um exemplo. Próxima situação. Vou pegar aqui o enunciado. Vou levar lá para minha lousinha de novo. E aí a gente faz a tabelinha. Tá? Então, trazendo aqui o enunciado. Eu acho que esse enunciado, será que é do anterior?
Era lá que ele não copiou o enunciado que eu queria. Este enunciado deste aqui. Vamos colocar aqui. Vamos ver se agora ele veio. Então, tá aqui. Vamos aumentar um pouquinho a letra aqui do enunciado. Eu sou muito atrapalhada, né? Ah, vai ficar torto agora. Aí. Deixar aqui desse tamanho. Eu acho que vocês conseguem ler desse tamanho. Beleza. Vamos lá. Obrigada, Dani. Você consegue ler, então já ajuda aí o seu feedback. O que diz o problema? No interior de um calorímetro, então já vou separar, ó, sei que tem um calorímetro no meu problema, de capacidade térmica 6. Preciso lembrar que capacidade térmica já é o produto da massa pelo calor específico, tá? Encontram-se 85 gramas de um líquido. Então, olha, tem um líquido além do calorímetro. Um bloco de cobre, olha aqui mais um elemento no meu problema. Então, tem calorímetro, dentro do calorímetro tem líquido, e dentro desse líquido vão se colocar aí um bloco de cobre. De massa 120 gramas e calor específico 0,094. Aquecido a 100 graus Celsius, e ele foi colocado ali dentro do calorímetro. O equilíbrio térmico se estabelece a 42 graus Celsius, do que é feito o líquido. Que líquido é esse? Então, ele quer aí o calor específico do líquido. Vamos montar a nossa tabela. O que vai ter no nosso problema? No nosso problema vai ter calorímetro. No nosso problema tem líquido. E no nosso problema tem o bloco de cobre. Então, esses são os 3 elementos que aparecem no meu problema. Se eu já tenho os 3 elementos, agora eu vou separar todas as informações que eu consigo ali do enunciado de cada um deles. Que informações que eu preciso para pôr aqui na minha tabelinha? Eu preciso da massa deles, eu preciso do calor específico, eu preciso da temperatura inicial e eu preciso da temperatura final. Com isso, eu monto a minha tabela. Então, vamos passar aí os dados para a tabela, e aí vai ficar o quadradinho em branco, que é a pergunta do problema. Então, no calorímetro, eu sei que o calorímetro tem capacidade térmica de 6. Então, eu já vou colocar aqui, ó, 6 calorias por graus Celsius. Isso aqui já é o produto M vezes C, capacidade térmica. O que tem dentro do calorímetro? 85 gramas de um líquido. Então, eu sei a massa do líquido, 85 gramas. E esse líquido está a 18 graus Celsius. Se o líquido está dentro do calorímetro, ó, no calorímetro já está um líquido, né? Isso significa que a temperatura inicial do calorímetro também é 18. Se o líquido que está dentro do calorímetro está a 18, é porque a temperatura do calorímetro já é 18, tá? Dentro desse líquido foi colocado cobre. Quanto do cobre? 120 gramas. E aí ele me deu o calor específico, que é o Czinho, 0,094 calorias por gramas graus Celsius. O líquido está, o líquido está aquecido, né? Esse líquido já está, o bloco de cobre já estava aquecido a 100 graus Celsius. Então, essa aqui é a temperatura que estava o bloco de cobre, quando ele foi colocado aí dentro do calorímetro. O equilíbrio térmico ocorreu a 42 graus Celsius. Temperatura de equilíbrio térmico significa que a temperatura final de todos eles vale 42. Sobrou um espacinho na minha tabela. E esse espacinho da minha tabela é exatamente a pergunta do meu problema. O que está faltando para mim na tabela? O Czinho do líquido, isso é, o calor específico do líquido. Por ser um probleminha de equilíbrio térmico, eu vou somar todas as trocas de calor e essa somatória tem que dar 0.
Aqui a gente consegue saber quem perdeu calor e quem ganhou calor. Quem perdeu calor foi o bloco de cobre. Ele estava a 100 graus Celsius e a temperatura dele baixou para 42. Então, ele perdeu calor. Para quem que ele perdeu calor? Ele perdeu calor para o líquido e para o calorímetro. Porque tanto o líquido quanto o calorímetro subiram as suas temperaturas de 18 graus Celsius para 42 graus Celsius. Então, vamos somar todas as trocas de calor. Então, eu tenho que escrever o calor do calorímetro mais a variação da quantidade de calor do líquido mais a variação da quantidade de calor do bloco de cobre, e isso tem que dar zero. Cada um deles eu calculo como sendo MC delta T. Pessoal, esqueminha para resolver exercício de equilíbrio térmico é sempre esse, tá? Escreve ali, monta uma tabelinha, escreve a equação, fica mais fácil do que vocês ficarem tentando aí achar uma fórmula para cada um, calcular primeiro, substituindo os valores. Eu já tenho o MC do calorímetro, que é 6. Variação de temperatura do calorímetro. Se quiser, já coloca o valor direto. Se não, coloca 42 menos 18. Tá? Quem não quiser fazer a continha, deixa indicado, que é para lembrar que a temperatura final menos a inicial. M do líquido. A massa do líquido, 85 gramas. Calor específico dele é minha pergunta. Variação de temperatura, então quero esse Czinho aqui, ó. Variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial, 42 menos 18. Depois eu tenho aqui a massa de cobre, 120. Calor específico do cobre, 0,094. Variação de temperatura do cobre, temperatura final, 42, menos a inicial, que é 100. Então, é bem simplesinho mesmo, Arthur. Cuidado para não trocar a temperatura final e temperatura inicial, tá? A final é sempre a que vem primeiro, tá? E nem sempre a temperatura final é maior do que a inicial. Então, agora nós temos ali 42. O problema aqui é a matemática, tá? O problema não é a física. Só um minutinho, o que foi, filha? Isso aí tá sendo útil dessa vez? Ah, tá. Muito obrigada, filha. Obrigada, viu? Então, vamos aqui às nossas continhas. O que foi, filha? Depois lê a cartinha. Ah, você escreveu uma cartinha para mim? Depois eu leio, meu amor. Então, tá. Depois a mamãe lê a sua cartinha. Voltando aqui para a aula, pessoal, desculpa, meu filhinho desceu aqui para falar comigo um pouquinho. Oi. Tem uma joaninha na minha cama no meu quarto. Tá, depois eu falo com você. Vamos lá. Vamos fazer a nossa continha para terminar o nosso problema. Então, começando aqui, é lindo, né? 42 menos 18, isso aqui vai me dar 24, ok? E aí eu tenho 6 vezes o 24. Se quiser, já deixa a continha aqui toda prontinha, né? Que dá 144. Então, só o resultado aqui do calorímetro. Mais, agora eu tenho aqui 85 vezes C vezes 24. Então, já diminuí aqui o 42 menos o 18, vamos colocar aqui, ó, 85 vezes C vezes 24. Lembrando que isso aqui é a partezinha do cálculo do líquido. 85 vezes o 24 vai dar 2040. 2040 vezes o calor específico do líquido. Agora eu tenho que fazer o 120 multiplicado pelo 0,094, o que vai me dar 11,28. Então, essa continha aqui sozinha deu 11,28. E agora eu tenho que multiplicar pela diferença entre 42 e 100, o que vai me dar menos 58. Okay? Ele perde calor, então a quantidade de calor do cobre vai aparecer aqui negativo para nós, tá? E o menos 58 multiplicado pelo 11,28, isso vai dar para nós menos
654,24. E eu tenho que lembrar que a soma disso tudo é igual a zero. Então, eu vou deixar do lado esquerdo somente o 2040 vezes o calor específico. Do lado direito, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o 654,24, que está negativo, ó, ele está aqui, menos 600, opa, menos 654,24 negativo, e já vou juntar com o 144, tá? De tal forma que 144 menos o 654,24 me dá menos 510,24, que do lado direito. Eu vou passar para o lado esquerdo, então, como ele é negativo, passa para o lado esquerdo positivo. Então, eu já fiz aqui a continha, já juntei essas duas parcelas, tá? O calor específico, então, vai ficar 510,24 dividido por 2040. E essa continha, meu celular avisando aqui que tem que começar outra aula, tá encerrando aqui já, né? Só para encerrar essa continha, isso dá 0,25. Eu não posso esquecer de colocar a unidade de medida. Então, se eu ficar em dúvida em relação à unidade de medida, eu vou lá na tabela e olho uma das unidades de medida aqui do calor específico que eu coloquei na tabela. Tá ali, calorias por gramas, graus Celsius. Ok? E com esse exemplo, eu encerro a aula de hoje, que foi muito rapidinho, deu tempo de fazer só 2 exemplos. Passou voando, uma aula só é muito rápido. Tirem print, façam aí a cópia, terminam a conclusão, e a gente se vê de novo na quarta-feira. Aí a quarta-feira são 2 aulas, eu consigo fazer outros exercícios com vocês, aí já envolvendo, talvez, mudança de estado físico. Joia? Então, pessoal, até a próxima quarta-feira. Muito obrigada pela presença de vocês. Calorias por gramas, graus Celsius, não, hein? Graus Celsius. Não bota meu nome aí no meio, não, Daniel. Tá certo? Pessoal, boa noite. Até quarta-feira. Vou parar aqui a gravação. Depois eu coloco para vocês lá no Meeting, caso alguém